Paz do Senhor Jesus Cristo também, irmãos. Paz do Senhor Jesus também aos irmãos que nos ouvem pela live. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa derramar da sua graça, da sua misericórdia, do seu poder, nos dando entendimento em tudo, né? Discernimento, autoridade e poder, que é a sua palavra. Não tem outro poder além da palavra de Cristo, irmãos. Porque foi por intermédio dela, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que hoje nós estamos aqui e podemos dizer, não por nós mesmos, mas toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer que fomos resgatados por Ele, resgatados das trevas e da região em sombra da morte, em nome de Jesus. Irmãos, abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 14. Senhor Jesus, nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, obrigado por mais este momento, Senhor, poder ter nos concedido, Senhor, de aprendermos mais um pouquinho a sermos como o Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Teu amor, Senhor Jesus, cada dia possa superabundar os nossos corações, para que assim como o Senhor nos amou, nós também, Senhor Jesus, possamos nos amar uns aos outros. Em nome de Jesus, Espírito Santo, capacita cada um, Senhor. Capacita a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, em orações, em intercessões, em jejuns, em nome de Jesus, na perseverança, Senhor, da Tua palavra. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que a Tua palavra, Senhor Jesus, possa ser glorificada, Senhor Jesus, em nossas vidas, em nossos corpos mortais. Em nome de Jesus, que venhamos, Senhor Jesus, a cada dia, Senhor, em nome de Jesus, nos diminuir para que o Senhor possa crescer, Senhor Jesus, e a sua obra possa ser notória a todos os homens, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos livra de todo mal, das orações contrárias que se levantam, todas as palavras contrárias, todo o poder dos principados, potestades, hostes espirituais da maldade do ar, nos lugares celestiais, as setas enviadas, Senhor, do maligno, Senhor, todos os dardos inflamados, possam cair por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Na última pregação, né, de quinta, nós estávamos falando, né, irmãos, entramos no assunto sobre línguas, sobre dons, né, sobre dons, e a palavra ela é bem clara quando fala que se nós tivermos que procurar algum dom, possamos procurar isso com zelo, né, temos que ter zelo em tudo, nas coisas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E Ele mesmo veio para nos dar entendimento, para procurar o que é necessário, qual dom, né, irmãos? E sabemos que o dom de profecia é o maior dom que existe, porque o dom de profecia, irmãos, é sobre a sua palavra. Ela revela Deus, porque a sua palavra, ela revela o Pai, ela revela a salvação, ela revela todas as coisas, ela revela aquilo que estava oculto entre os séculos dos séculos. Então, é somente por sua palavra, que esse é o caminho, né? E nós paramos, né, no versículo aqui, eu queria ler aqui com os irmãos, no versículo 20 em diante, de 1 Coríntios, capítulo 14, diz assim, ó: Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então nós vemos aí essa diferença, né, entre as línguas estranhas, que muitos dão muito, vamos se dizer assim, eles se baseiam. Eu mesmo, onde eu congregava, falava que, assim, não sei quantos aprenderam assim, né, que só iria para o céu se a pessoa fosse batizada
com o Espírito Santo, mas o batizado com o Espírito Santo deles, que eu aprendi, é falar em línguas. Se a pessoa não falar em línguas, ela não é batizada com o Espírito Santo, né? E segundo o Evangelho, não é desse modo que funciona, né? E eu sei que de um fato que ocorreu, né, que assim, de frente do púlpito, um jovem rapaz, ele pediu para todos dar mãos, fazer uma roda, né, e ele ficou no meio dessa roda. Aí ele ficou como muitos ficam, né, chamando galinha, né, indo para um lado e para o outro, e aquilo ali eu não fechei os olhos, eu fiquei olhando o que ele estava fazendo. No fim, não entendi nada, não trouxe nenhum entendimento. E Jesus, ele veio para nos dar entendimento. Eu sei que o presbítero que ali estava, viu que alguns não entenderam nada do que foi feito, né, ali, e ele, para se justificar, ele disse mais ou menos assim, que naquele momento, muitos não sabiam o que Deus tinha feito ali, mas que logo adiante, muitos entenderiam, né, o que foi feito, o que se procedeu. E realmente, Deus, ele me deu entendimento, para discernir que ali não tinha nada de Deus, para discernir que ali não tinha nada do Senhor Jesus Cristo. Realmente, uma coisa ele acertou, que Deus, ele nos daria entendimento, e ele deu, para conhecermos aquilo que é verdadeiro, porque não tinha palavra. Eu falo, chama a galinha, porque como é que chama a galinha, né, irmão? No terreiro, né? Xixi, né? Mais ou menos assim, né? Dando milho, a galinha vem, né? Só isso que aconteceu. Aí uns gritavam glória, 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 mas porém não teve edificação para a igreja. Ninguém entendeu nada, né? Ninguém entendeu nada. Então, quando você vê, irmãos, se você vem para a igreja, você não entende, você tem todo o direito de chegar, né? Ou no cooperador, ou no pastor. Pastor, cooperador, eu não entendi essa palavra, não entendi o que quis dizer isso. Você tem todo o direito, porque Jesus, ele veio, não foi para ocultar as coisas, ele veio revelar as coisas ocultas, que estavam ocultas, né? E muitos se baseiam, como disse, que o batizado do Espírito Santo é falar em línguas, e não é desse modo. Não é isso que a palavra nos ensina, não é isso que Jesus nos ensinou. Porque já pensou se Jesus tivesse vindo falando em línguas? Quem é que entenderia ele? Né, irmãos? Quem? Ele ia dar entendimento para quem? Para ninguém. Mas ele não veio falando em línguas. Há línguas aqui, que eles falam que são línguas dos anjos, é totalmente, né, contrário ao dia de Pentecostes, né, em Atos capítulo 2, nós vamos lá já, né? Então, aqui, ó, de sorte que as línguas não são um sinal para os fiéis. Então, irmãos, se você é fiel, não é um sinal para você, certo? Mas para os infiéis, e as profecias, não é um sinal para os infiéis, mas para ou seja, aqueles que creem, aqueles que tomam posse das profecias, aqueles, irmãos, que guardam os seus mandamentos. Essa sim é um sinal para aqueles que creem naquilo que Jesus, ele nos ensinou, que é a sua palavra. Essa é o maior dom de todos, a palavra, que é o poder de Deus, né? Ó, e aí no 23 fala assim, ó, no 23, ó, se pois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão, porventura, que estáis loucos? Né? É óbvio, né, irmãos? Se eles vêm aqui vêm os cansados, abatidos, oprimidos, né? Cansados do engano deste mundo, da mentira que há neste mundo, não é verdade? Se a pessoa entrar ali, e todos nós aqui estiver falando línguas estranhas, pulando para lá e para cá,
dando salto, fazendo aviãozinho, o que eles vão entender? Que entendimento nós vamos passar para eles? Né? Nós vamos ser uma luz no fim do túnel para eles? Não. Não vamos ser uma luz para eles. Né? Vai ser neutro. Quer dizer, eles vão sair daqui talvez pior do que quando entraram. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor Jesus Cristo, a profecia que nos traz entendimento, discernimento, sabedoria, né? Ela sim tem o poder de transformar, né, a vida do homem, assim como transformou a nossa. Assim, eu não digo que somente transformou, mas a cada dia nos aperfeiçoa, né? A sua palavra tem esse poder de nos aperfeiçoar a cada dia, irmãos, né? Se pois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar mas se todos profetizarem, né? Profetizarem, ou seja, falar da sua palavra, falar do entendimento de Cristo, por que ele morreu por ele, né? Por que ele está aqui? Você vai dando entendimento para a pessoa, né? Qual foi a finalidade de Cristo ter vindo neste mundo, né? Porque muitos não sabem, muitos não têm esse entendimento, esse pleno entendimento, né? De você pegar a pessoa e falar assim, você sabe por que você está aqui? Você está aqui não é por acaso. Já dá, né? Você não está aqui por acaso, mas Deus te enviou para que você possa conhecer a sua vontade, conhecer a sua palavra, para que você possa ser liberto, para que você possa ser salvo, para que você possa ter entendimento, para que você não venha ser enganado, porque essa é a vontade do nosso Senhor, é que todos os homens venham ao conhecimento da sua verdade, ou seja, profetizem a sua palavra, né? Então, nós sabemos que o poder de Deus não é falar em línguas somente, né? O poder de Deus não é sapatear, não é ficar fazendo revelação. O poder de Deus é a profecia, ou seja, a sua palavra, o seu evangelho, né? O seu evangelho, ou seja, a língua estranha, por essa e por outras, irmãos, o evangelho ele se torna uma língua estranha. Por quê? Porque os homens não conhecem. A maioria das pessoas não conhecem. Até mesmo aqueles que se dizem serem religiosos, que andam com a Bíblia debaixo dos seus braços, né? Andam trajados, né? com paletó, gravata, não conhece o evangelho genuíno, a não ser lei. Então, se torna uma língua estranha para eles. Porque, nunca ouvi isso, já teve pessoas de mais de 40 anos, de crentes, e não ouvi a palavra do jeito que ela é. Não ouvi. Mas a caminhada dele foi o quê? Foi, que nem o pastor estava pregando outro dia, monte, né? Monte, campanha, essas coisas aí, somente. Mas entendimento que é bom, nada. Nada, né? Mas, se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Olha só, já imaginou? Quer dizer que uma igreja que procura a dar mais crédito a línguas estranhas, irmãos, né? Dificilmente um indouto vai entrar e não entendi nada, só vi, eu mesmo já falaram para mim, e eu também já participei, né, de igrejas que
falavam em língua e não tinha intérprete, você saía. Olha, só quem recebeu foi ele lá, porque eu mesmo não recebi foi nada. Não recebi foi nada. E a profecia não, a profecia é diferente. O evangelho, ele vem para dar entendimento a todos. Não somente a nós que somos fiéis, como também aos indoutos que chegam, aos infiéis que chegam, que de infiéis passarão a ser fiéis. Porque antes nós também éramos infiéis. Correto? Mas por que nós cremos? Por que nós estamos aqui? Porque nós cremos na palavra. Porque nós deixamos o Espírito Santo trabalhar, né? Deixamos o Espírito Santo trabalhar. Mas se, quando nós chegamos, na primeira vez, né? Se os irmãos estivessem sapateando, pulando, rodopiando, nós teríamos permanecido? Dificilmente. Muito dificilmente, porque não traria, como diz a palavra, entendimento algum, né? Não traria entendimento algum. Aí aqui no 26 fala assim, ó, que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça-se por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Quer dizer, por quê? Porque para Deus, a vontade de Deus é que o corpo seja edificado, que o corpo seja, né, adornado, ou seja, que o corpo seja preparado. E quem é o corpo? Quem faz parte do corpo? Né? É cada membro, cada irmão. Cada irmão. Quando você toma banho, você lava só um pé? Lava só uma mão? Você lava só 4 dedos e deixa um sem passar a escovinha lá na unha? Então, é todos. Cada fio de cabelo. Você lava o cabelo um por um? Ou você lava todos? Ou lava a maioria e deixa um fiozinho sem lavar? É todos, é o corpo, irmãos. Então, o corpo tem que ser edificado. É o corpo, não somente um ou dois. Né? Por isso, se você for parar para ver, é complexo essas coisas. Né? Para quem até mesmo para quem acredita mais nisso aqui, em língua estranha, e não na profecia. Mas a palavra ela é bem clara, que o dom de profecia é o maior dom. Por isso, Paulo ele nos ensina a procurar com zelo, né, com cuidado, os dons. Né? Olha só, no 28, né? Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se o outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então não é somente um, tem que ser todos. Como havia falado, é o corpo. É o corpo. Então ninguém pode sair daqui com dúvida. Ninguém pode sair daqui, eu não entendi. Então tem que entender. Tem que procurar um cooperador, um pastor, e vir, não entendi. Porque a palavra ela veio para ser entendida. Esse negócio que é mistério, não, era antes de Jesus ter vindo. Mas Jesus veio e nos revelou todas as coisas, né? E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Hoje é diferente, né? Os profetas que estão sujeitos aos espíritos.
Porque fazem tudo sem entendimento. A maioria está assim hoje. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aqui em Atos capítulo 2, perdão, não é Atos 2, é 1 Coríntios capítulo 2, me perdoe. Olha o que Paulo ele diz aqui. No versículo 4, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Nunca crucificariam ao Senhor da glória. Se Jesus ele descesse hoje aqui na terra, irmãos, por falta de conhecimento da verdade, por falta, como Jesus ele disse, o meu povo perece por falta de conhecimento. Por falta do poder de Deus, que é a sua palavra, ele seria crucificado de novo. Porque as pessoas não buscam. As pessoas buscam revelações, Isso eu estou falando não é dos gentios não, irmão. Estou falando o povo religioso. Falando o povo religioso. Tá? Porque os judeus eram religiosos. Não é assim? Os judeus eram, povo de Deus. Tanto que a palavra, ela diz, veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Não receberam. Então, a palavra vem para abrir os nossos olhos. Para abrir os nossos olhos e não sermos enganados. Como que eu posso chegar aqui no púlpito aqui e falar, o Senhor é meu pastor, e desautorizar, o pastor sou eu? Então isso aí ainda está fácil. Ainda está fácil. Mas eu fico pasmo de saber que ainda tem pessoas que ainda glorificam. Não é possível uma coisa dessa. Mas é possível sim. Porque há. Mas isso daí ainda está fácil. Para nós que temos entendimento do Evangelho, de Cristo. Para nós que temos entendimento da sua palavra. Irmãos? Da sua palavra. Mas eu até fico pasmo de saber que tem pessoas que ainda glorificam isso. Quer dizer, as igrejas, em vez de serem locais de cultuarem a Cristo, de cultuarem o seu nome, de glorificar o seu nome, está sendo alvo, está sendo tido como palcos, palcos. Não é mais púlpito, é palco agora. E onde é que tem palco? Nos circos. Por quê? Porque em vez de levar a sério o Evangelho, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vituperam.
Como Jesus disse, o povo me honra de lábios, mas o coração está longe. O coração está longe. Olha só que diferença. Aqui em Atos capítulo 2 agora. Atos capítulo 2. Vou ler rapidinho aqui. No versículo 1 em diante, diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Quer dizer, isso aí não havia, irmãos, interprete. Cada um entendia na sua própria língua. Não é como o brasileiro vai lá, né, tá ouvindo uma reportagem do americano, né, como tem no jornal, o cara lá tá falando na língua dele, aí tem o brasileiro lá interpretando, né? Não foi isso que aconteceu. E não foi língua de anjos aqui, língua dos anjos. Cada um os ouvia na sua própria língua. Deus, ele deu essa capacidade. O Espírito Santo entrou dentro deles, né? E deu um entendimento para cada um, para que cada um pudesse entender o que cada um dizia na sua própria língua, né? Olha só. Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvidos em nossa própria línguas falar das grandezas de Deus. E quais são as grandezas de Deus? As grandezas de Deus, quais são? É a sua palavra, aquilo que Jesus nos entregou em nossas próprias mãos, ou seja, o Evangelho. Paulo, ele diz que não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então foi isso que eles ouviram, foi isso que eles participaram, foi esse entendimento que o Espírito Santo deu para cada um deles. E as pessoas, e eu mesmo aprendi, que eram língua dos anjos, né? E não é assim, não é deste modo. A palavra ela é bem clara, né? Bem clara. Olha só. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Né?
enquanto uns zombavam, né? Sempre tem os zombadores, né? Aqui, ó. E outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto. Né? Sempre tem um Satanás, né? Sempre tem. Mas para os irmãos verem que não tem nada a ver com aquilo que dizem por aí. Não tem nada a ver. Existem línguas estranhas? Sim, existem. A palavra diz. Mas o de profecia é o maior. Procuramos com zelo, né? Temos que procurar com zelo, né, irmãos? Vamos terminar aqui em 1 João capítulo 4. Versículo 1 em diante, diz assim, irmãos: Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecemos o Espírito de Deus, o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa, e todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o Espírito do Anticristo, o qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do que o que está no mundo. Então, irmãos, não creiais em todo o Espírito. Mas o Espírito Santo, hoje ele te dá entendimento para conhecer se o Espírito é de Deus ou não. Se é o que está escrito realmente ou não. Vamos dizer aí, irmãos. Nós estamos juntos há quanto tempo? Acho que uns 17, 18 anos. 16, 17, por aí. Antes disso, muitos tinham esse entendimento da palavra? Não tinham, né, irmãos? O que viesse, estava bom demais, né? Quando vocês compreenderam, quando o Espírito Santo ensinou cada um de nós, né? Não veio tudo à tona? Não abriu um leque no entendimento? Nos olhos espirituais? Abriu um leque, por quê? Que é espiritual. Porque isso é espiritual, irmão. A palavra é espírito. Espírito e vida. Né? Mas só pode receber aquele que crê. Só vai receber aquele que é fiel. Aquele que é infiel ainda vai permanecer com véu, infelizmente. Aquele que é infiel, que permanece infiel, né, as escamas ainda vão estar nos seus olhos. Então, muitas vezes eu creio que não é só eu que já me fiz essa pergunta, né? Eu já me fiz essa pergunta, Senhor, meu Deus, quantas pessoas tem aí no mundo? Hein, irmãos? Quantas pessoas tem no mundo? Eu mesmo estou indo de bicicleta para o serviço por causa do trânsito que está ali onde eu trabalho, né? Mas é tanto carro, mas tanto carro, que está ruim até para as motos passar. Como eu estou de bicicleta, eu pulo para a calçada. Aí eu penso, Senhor Jesus, todas essas pessoas, não é possível
que tantas pessoas assim não creem no teu nome, não conhecem a verdade, não se doa de corpo, alma, espírito, pensamento, coração. Que, irmãos, se todos, ou boa parte, um terço pelo menos, dos habitantes da terra, pegasse firme em glorificar o Senhor Jesus Cristo, em orar, interceder uns pelos outros, pode ter certeza que o mundo seria outro. Não seria esse mundo que está, não. Mas, como a palavra diz, são poucos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. E realmente, como Jesus mesmo nos diz, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E não passarão mesmo, irmãos. Porque muitas coisas já se cumpriram e muitas coisas ainda estão para se cumprir. Mas, como tinha dito, não creiais em todos os espíritos, irmão. Não creiais, porque vós já venceste o mundo. Maior o que está em cada um de vós do que o que está no mundo. Do que o que está no mundo. Agora, nós estamos sendo preparados para quê? Para levar o entendimento de Cristo àqueles que creem. Aqueles que creem. Amém? Que o Espírito Santo possa continuar dando entendimento, continuar conduzindo a cada um em sua presença, livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém?